Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, colocar aqui nos relacionamentos. O que fazer? Oi, tia Rosélia. Olá, Cauã Tomarco, seja bem-vindo. Deixa eu fixar o comentário. Já pedindo desculpas por esse pequeno atraso na live de hoje. Seja bem-vindo, Sedano. Tava resolvendo uns probleminhas, saí um pouquinho atrasado do consultório e tal, mas deu tempo, estamos aqui, né? Kátia Moraes, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Vamos esperar uns minutinhos. Jaqueline Dias, seja bem-vinda, minha grande amiga. E vamos passar os recadinhos do começo, né? Pessoal, tá rolando um sorteio de um livro importante. Oi, Carol, seja bem-vinda. Que vai ensinar as pessoas a como lidar de uma certa forma com uma visão de sucesso, né? O livro tá ali, eu esqueço o nome dele toda vez. E vai facilitar o processo da gente conseguir alcançar certos objetivos e tal. E tem no feed do meu Instagram o post com as regras, né? Então, dá uma conferidinha lá para participar do sorteio. MC Alemão, seja bem-vindo. E aí você marca algumas pessoinhas ali, pede para elas curtirem a mim no Instagram, curte a foto, para a gente poder participar desse sorteio. E o envio vai ser feito por mim mesmo, tá bom? Anderson, seja bem-vindo. Lucinda, seja bem-vinda. Biana, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Vamos falar o tema da live de quarta-feira. Rafael Caiate, seja bem-vindo. Quarta-feira, pessoal, nós vamos falar sobre qual é o benefício da impulsividade. Será que tem algum benefício ser impulsivo? Né? Esse vai ser o tema da live de quarta-feira, que vai acontecer pontualmente 21 horas. Prometo a vocês que não vou atrasar. Veronquinha, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Pessoal, compartilha a live com mais alguém aí, ó. Manda o aviãozinho assim, manda para mais alguém para participar junto conosco. Daiane, eu sempre confundo. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Estou esperando um pouquinho aí o pessoal chegando. Sheila Oliveira, obrigado pela presença. O que vocês acharam da live de ontem, pessoal? Perguntas e respostas a respeito de desapego emocional. O que vocês acharam? Mãe, seja bem-vinda. Obrigado pela presença também. Cidinha, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. O que vocês acharam? Ontem foi uma live interessante, perguntas e respostas. Vou disponibilizar ela no YouTube hoje, viu? Ela ainda está online, eu acho. Foi bem interessante. Falamos muita coisa legal sobre desapego. Meu Deus, como foi legal. Muito, muito boa mesmo. Eu gostei demais. Eu fiquei empolgadaço durante a live. Que bom, fico feliz. Então, beleza. Vamos lá, né, pessoal? Acho que já passou os minutinhos iniciais pra gente começar. Vamos falar a respeito do tal do tempo nos relacionamentos, né? A gente precisa refletir um pouquinho sobre esse assunto, porque isso é um problema, né? Isso é um problema na vida dos seres humanos. Depois dessa nossa vida pós-moderna, parece que as coisas complicaram. A gente tem muita atividade para fazer, tem muita coisa para resolver, né? E isso vai fazendo a gente priorizar algumas coisas e não outras, né? E relacionamento é uma coisa que a gente precisa estar disposto a gastar, né? Tempo nele. A gente precisa estar disposto. Então vamos lá. Moisés, seja bem-vindo. Ivaninha, seja bem-vinda. Daniel, seja bem-vindo. Bia, seja bem-vinda. Luísa Souza, seja bem-vinda. Alemão, eu vou falar sobre paralisia do sono. Eu acho que em algum dia aí que eu conseguir falar sobre. Não sei quando, vou anunciar depois, tá? Eu vou pensar uma data aqui e te falo. E tá, vamos lá, né? E na vida pós-moderna, a gente sabe de que os relacionamentos, assim, sociais em geral, seja de amizade, seja família, seja amigos do trabalho, seja... Pera um pouquinho. Minha caneta caiu. Seja pessoas que a gente convive no dia a dia, a gente precisa ter tempo para isso.
E o que a gente está fazendo, né, na vida pós-moderna? A gente não está tendo a capacidade de distribuir organizadamente o tempo que a gente gostaria para dedicar para os nossos amigos. E esse tempo, gente, ele é muito, muito, muito imperceptível, vamos colocar assim. Ele é muito sutil. É como se fosse o vento, sabe assim? A gente vai lá, a gente sente, o vento ali tá bem sutil, bem leve, só que a gente não dá muita atenção para ele, e o vento tá indo, tá levando coisas, tá fazendo as coisas irem, e a gente não tá prestando atenção. O tempo passa, gente, o tempo passa, e ele passa e não volta mais, obviamente. O fato do tempo passar e não voltar mais pode fazer com que, num futuro, a gente olhe para trás e fale assim, nossa, o que eu fiz da minha vida? E dá um senso de desespero, um senso de urgência, de querer fazer as coisas de uma forma um pouco rápida demais. E o mais interessante é que às vezes quando a gente se dispõe a estar com os amigos, tem alguns que resistem, não entendem um pouco, né, a respeito, e esse é quase que um desabafo que eu estou fazendo aqui agora. Não entendem que às vezes a vida de cada um tá tão difícil, e a gente quando consegue organizar ali, a pessoa não faz tanta questão, né? Complicado isso aí. E aí o que vai acontecendo? A gente vai tendo aquele senso de urgência. Aquele senso de urgência por quê? Porque a vida foi passando, a vida foi acontecendo, eu não fui aproveitando do jeito que eu gostaria. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? Relacionamento social, família, amigos, namoros, colegas de trabalho de uma certa forma, filhos e etc, comigo mesmo, né, consigo próprio, eles precisam de um tempo. O tempo nos relacionamentos, ele precisa ser algo importante. Eu preciso atribuir um juízo de valor. Por exemplo, vamos fazer de conta que essa caneta ela foi toda confeccionada numa capa, vamos colocar assim, de ouro, por exemplo, de alto quilate, puro, ouro puro, 24 quilates. Né? Que, não sei se tem outro mais puro que esse ouro branco, sei lá, enfim. E o fato dessa composição ter sido desse jeito, a gente precisa entender que isso tem uma importância. Isso tem um valor muito grande. E os relacionamentos, eles têm que ter essa mesma importância. Eu preciso gastar uma energia na minha cabeça oca para poder falar na minha cabeça o seguinte: fulano de tal é importante para mim. Fulana de tal é importante para mim. Cicrana de tal é importante para mim. Então, o tempo que eu tenho que ter e dedicar, ele precisa existir dentro de mim. Parece meio óbvio isso, mas a gente precisa determinar, criar isso, que dá esse senso de urgência na nossa cabeça. Né? A gente precisa entender isso e, consequentemente, eu vou achar um tempo na minha agenda. Eu vou criar um espaço para que eu consiga interagir com aquela pessoa. Isso é uma coisa, eu preciso refletir, primeiro de tudo, antes de eu falar dos problemas de que a gente muda aí, né, a ordem dos fatores na vida e a gente prioriza outras coisas que não, né, o relacionamento. Então, peraí, qual é a importância? Primeiro ponto que eu quero levantar, qual é a importância que a pessoa tem na minha vida? Tem alguma importância? Porque se ela tiver, você vai achar tempo para poder dedicar para ela. Qual que é a importância que eu tenho na minha própria vida? Eu tenho que pensar nisso também, né? Qual que é a importância que eu me dou? Eu cuido de mim? Eu não cuido de mim? Né? Como é que é o negócio aí? Tá, esse é um ponto. Depois que eu começo a identificar essas importâncias, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar uma noção do que pode impedir. Porque se eu estou com falta de tempo nos relacionamentos, eu preciso entender que a conta matemática o dia continua tendo 24 horas, essas 24 horas estão fixas, e sou eu que
coloco coisas dentro dessas 24 horas ou retiro coisas dentro dessas 24 horas e vou organizando isso ao longo das semanas, dos meses. Então, o que que eu estou priorizando? Qual que é a prioridade que eu estou criando na minha cabeça? Eu priorizo atualmente o quê? Meu trabalho? Beleza. Tá tudo certo com isso, tá? Não tem nada de errado, não. Eu priorizo em segundo lugar o quê? O meu relacionamento familiar? Beleza. O meu relacionamento amoroso? Beleza. Em terceiro lugar é o quê? O cuidado comigo mesmo, né? Ou então tem uma ordem inversa aí. Primeiro eu cuidar de mim mesmo e depois vem o cuidado do meu relacionamento e por último o meu trabalho. E aí eu vou criando um senso de prioridade. E aí nesse processo que eu vou criando um senso de urgência, de prioridade, eu preciso entender que o meu senso de prioridade não é igual ao senso de prioridade do outro. Por isso que às vezes as coisas mudam, chocam aí, né? E eu tenho que saber entender isso. E tudo bem, tudo bem. Às vezes é uma pessoa da família que vem de fora, né? Que ali não vai poder proporcionar um encontro, por exemplo, de amigos. E aí esse encontro tem que ser adiado, né? Um encontro que demora anos para acontecer, meses para acontecer, mas tem que ser adiado, tem que ser jogado para frente. Tá tudo certo com isso. Mas e aí vai a questão, né? Que outras coisas que vão me distraindo de algo que eu realmente considero importante? Será que eu estou sabendo organizar a minha vida? Porque pensa bem, eu tenho um familiar que vem comigo, vem para minha casa, por exemplo, ficar aqui 3 dias, sexta, sábado, domingo, e vai embora na segunda, por exemplo. E aí surge um convite para poder conversar com alguns amigos de longa data, de infância, de 1900 bolinha. E esse encontro, ele não dura muito mais, ou não dura muito além de 2 horas, 3 horas numa noite, por exemplo. Será que a pessoa da minha família ficaria muito incomodada se eu me retirasse por 2, 3 horas? Seria muita falta de educação isso? Para eu dedicar um pouquinho para os meus amigos e eu ir organizando isso na minha agenda de prioridades, porque família tá lá, em primeiro lugar, vai ficar na minha casa e tal, enfim, mas eu dou uma escapulidinha ali, isso significa que eu considero menos minha família do que meus amigos, por exemplo? Não tem nada a ver. Então, assim, às vezes a falta de tempo está muito correlacionado com a falta de organização. Isso é um ponto. Ou a pessoa também fez uma escolha. Para ela não tem importância certas coisas, enquanto o outro está achando que existe uma importância de, nossa, né, vamos lá, tentar fazer isso, aquilo e tal, vamos marcar de fazer tal coisa e tal. O outro está achando que existe uma importância, ele tem uma importância, às vezes é um aniversário, uma data comemorativa qualquer, mas a pessoa que você está combinando, ela não tem essa importância toda. Ela não liga para aniversário, ela não liga para amizade tanto assim, ela está num processo depressivo talvez, está passando por uma situação específica de vida ali que não faz sentido para ela encontrar com outras pessoas. Então assim, às vezes é mais um processo da pessoa criar as próprias barreiras do que ser uma barreira de fato, né? Porque assim, é o tal negócio, se você organiza, tá certo. E aí eu vou vendo, né? Obviamente, meu trabalho me toma 8 horas durante um dia. E aí eu tenho que administrar as outras 8 horas, né? De estar em casa, lazer, comer, dormir, socializar com família e tal, final de semana, aqui e ali. Mas eu vou dando uma ordenzinha ali, eu vou criando um jeito de priorizar. E quando se trata de relacionamento amoroso, isso piora um pouquinho, né? Por quê? Porque no relacionamento amoroso existe um contrato implícito. A pessoa tem que dedicar. Tem que ter dedicação. Tem que ter. É uma obrigação, uma condição sem a qual não existe relacionamento. Se eu me relaciono e não convivo com a pessoa, por exemplo, que relacionamento vai ser esse? Se eu me relaciono com a pessoa e não tenho tempo para ela, ou para ele, no caso, né, se for mulher, como é que vai ser isso aí?
a convivência, né? Mas não é a convivência de ficar do lado só da pessoa, né? Mas tem que ter ali uma interatividade, um negócio ali acontecendo e tal. Então, o tempo é de qualidade ou é só de quantidade? Esse é o terceiro ponto que eu tenho que levantar. Primeiro ponto, qual a importância que a pessoa tem na minha vida? Segundo ponto, prioridades, organização, como é que eu faço isso na minha vida, né? Eu crio esse senso de organização, eu vou conseguindo administrar isso na minha vida ou não? E terceiro ponto, qual que é a qualidade de tempo que eu dou nas relações com qual eu estabeleço? Quando eu encontro com as pessoas, eu estou lá ou eu só estou de corpo presente e a minha cabeça está lá nas nuvens, né? Que é o que a gente chama de tempo de qualidade. O tempo de qualidade quer dizer o quê? Que você está lá pleno, assim, seu campo de atenção está lá, naquele momento presente, pregado ali, né? Às vezes vão existir situações ali que você não tem nem o que conversar com a pessoa, mas você está ali, né? Marcando presença, né? E gastando tempo ali com aquela pessoa, fazendo companhia e tal, enfim. Nem necessariamente o tempo inteiro a gente tem que estar falando alguma coisa, né? Mas é o tempo de qualidade. As coisas que vocês criam para fazer juntos ou juntas, né? Quais são as piadas internas que surgem ali entre vocês? Isso é tempo de qualidade. Você vai interagindo com o indivíduo, com a indivídua, e essa interação vai criando coisas, você vai proporcionando momentos agradáveis ali, né? Você estimula de alguma forma, lembra das histórias, puxa assunto, pergunta, interage. Então, esse tempo de qualidade é algo fundamental. E aí, nesse processo, a gente vai percebendo o quê, né? Dentro desse tempo de qualidade, que a tendência é cair na rotina. Que relacionamento de vida que não cai na rotina, né? Até a amizade é assim, né? No trabalho e tal. Essa rotina, ela é um veneno. Ela não pode ser muito presente. É normal tornar as coisas rotineiras. Nós vamos nos habituando, né? Nós vamos acostumando com as coisas. E aquilo que era engraçado, empolgante, às vezes não tem tanta empolgação. E aí a questão que é a lógica da coisa, né? Se eu estou num relacionamento, num casamento, por exemplo, que é a clássica reclamação. O casamento caiu na rotina. A interação ficou mecânica. Não sei o que. Esse processo de cair na rotina, ele tem que ser combatido com frequência. Por isso que todo mundo faz aquela comparação clichêsaça, mas que ela faz um baita de um sentido. Relacionamento amoroso é como se fosse uma planta que você tem que cuidar. Todos os dias rega, olha se tem praga, se não tem, aduba, cresce, as estações ali acontecem e tal, a plantinha vai desenvolvendo, tal. A mesma coisa em relacionamento, gente. E para você dedicar esse cuidado, você tem que ter tempo, foco de atenção, olhar, fala, nossa, olha aqui, tem um negócio aqui e tal, não, deixa eu tirar aqui e tal, não sei o quê. Vai ajudando o processo de você cultivar as coisas boas, né? Então tem que ter essa dinâmica aí, né? A gente precisa criar esse processo criativo, diferente, entendendo o outro, sabendo respeitar a individualidade do outro, etc, etc. Então isso tudo vai fazendo a gente conseguir dar qualidade para o relacionamento e vivendo esse tempo com qualidade e combatendo essa rotina. E essa rotina tem que ser combatida mesmo com bastante frequência, né? Enfim. E aí a gente vai dando dinamicidade para a vida, né? Isso nos relacionamentos amorosos, claro, de amizade, de trabalho, família e tudo mais. E aí, né, quando a gente consegue chegar nesse ponto, a gente tende a manter a nossa relação tranquila. Por quê? Ao longo do tempo, a gente vai conseguindo cultivar certos hábitos. Aí é o tchananã do negócio. Eu vou conseguindo cultivar certos hábitos com aquela pessoa, com certos valores, né? Certas disposições, do tipo assim, eu sempre sinto uma liberdade para poder falar com fulano, com ciclano, que eu me sinto à vontade, tal. E essa capacidade, ela vai sendo cultivada sempre, e isso é gostoso. Vou fazer uma comparação com bebida alcoólica. Sabe vinho? Que quanto mais vai envelhecendo, mais saboroso fica. Sabe essa lógica do vinho? Quanto mais velho, melhor? A mesma coisa é com o cultivo de certas atitudes, de certos valores, de certos comportamentos positivos na interação com as pessoas ao longo do tempo,
com qualidade, dinamicizando a coisa para refinar esse relacionamento, para dar uma qualidade diferente para esse relacionamento. E a gente vai fazendo com que a nossa interação com aquela pessoa fique muito gostosa, muito refinada, muito boa de ser vivida, ao ponto de a gente não enjoar daquilo. Mas pequenas doses, às vezes, já satisfaz, já traz o sabor, já traz a qualidade. E assim, são pouquíssimas as pessoas que têm essa capacidade de cultivar esses vínculos por longa data. Porque na atualidade, o nosso tempo está muito assim. A gente está sendo incentivado a romper vínculos com muita facilidade. E esse processo de não saber cultivar ao longo do tempo bons relacionamentos tem prejudicado as relações sociais como um todo, em geral, né? Então assim, o distanciamento acontece. Existe eu tô com o celular aqui, né, filmando, mas o tal do aparelhinho celular existindo entre duas pessoas torna o relacionamento estranho, diferente, né? Eu me atualizo sobre a vida do outro muito mais pelas redes sociais do que olhando no olho dela, né? Então, assim, aqueles hábitos de visitas, né? A casa dos parentes e tal, enfim, raramente isso acontece. Antigamente era mais frequente, né? Mas hoje em dia, ô fulano, manda um zap. Ô fulano, como é que você tá? Pronto, me atualizei. Eu me sinto, como é que fala? Saciado nesse dever de cumprir essas relações aí de interação com o outro, né? E assim, não é igual, gente, não é igual você olhar no olho da pessoa, você tá lá com ela, rir, permitir com que ela te conte certas coisas, você se alegrar com aquilo e vice-versa e tal, aquela interatividade bacana, que nós, seres humanos, fomos criados para isso, meu Deus do céu. E a gente vai fazendo o quê? Colocando um tanto de apetrecho entre eu e o outro, né? Aí fica um tanto de tecnologia, eu coloco isso, eu coloco aquilo e tal, eu vou virtualizando a vida, e o trem fica muito no virtual, não sei o quê, e eu não vivo a vida real. Quando eu tenho que olhar no olho ali e tal, eu às vezes não quero, entendeu? Porque sei lá por quê, né? A pessoa vai criando ali as convicções, as minhoquinhas falantes na cabeça vão direcionando a vida da pessoa ali para algum lugar, né? E aí fica chato, a vida vai ficando entediante, o outro perde valor, aí é a hora do outro perder o valor, entendeu? As pessoas vão mudando, as relações sociais vão mudando. Então essa frase, né, essa ideia que um filósofo chamado Zygmunt Baum traz, né, do amor líquido, né, das relações sociais serem líquidas, é isso. É quando eu torno a minha relação com o outro tão evaporante, tão mole, tão fluida, tão sem forma, que não existe solidez mais. A sociedade tem caminhado para isso, e eu torço fortemente para que haja um retrocesso, para que a gente sinta falta da própria biologia, que a biologia grite mais alto e fala assim, peraí, isso não sacia ninguém, vamos voltar a olhar olho no olho, zóio no zóio, né? Fisicamente, presencialmente lhe falando, vamos ver como é que o negócio fica, né? Porque isso é o que realmente preenche, é o que realmente nutre o ser humano, de fato e de direito. Nós somos seres sociais, não somos seres individuais ou isoláveis, né? Nós somos seres sociáveis. Então a gente precisa do outro para tudo, né, na vida. E assim é que eu vou fazendo a minha vida se tornar mais com qualidade. Vou dando qualidade às minhas relações sociais através disso. E o tempo está permeando toda essa história aí que eu estou contando para vocês, toda essa explicação. Para que eu faça tudo isso, eu preciso gastar tempo. Faz de conta que o tempo é um trem que eu pego assim e vou lá, ó, esfregando ali, o trem vai se gastando. Tenho que gastar tempo, porque é só assim que a coisa vai se tornando boa. Claro que esse desgastar envolve o quê? Eu interagindo com a pessoa ali enquanto o dia vai acontecendo e tal, né? E assim eu vou fazendo a minha vida ter mais qualidade, as minhas relações terem mais qualidade. Isso ajuda muito, 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 muito mesmo, né? Seria mais ou menos isso que eu teria para falar hoje. Você conversando aí, né? Comentando. Amor à distância é complicado demais. Exatamente, Sedano. Exatamente por isso.
O amor à distância faz o quê? Hoje em dia eu consigo com muita facilidade comunicar com alguém que está muito distante de mim. Só que isso não é igual a eu olhar no olho da pessoa. Porque entre eu e a pessoa que está distante existe uma tela virtual. É como se fosse um livro físico. E quando eu estou lendo alguma coisa, eu não estou vendo a reação da pessoa, né? Não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada da pessoa. Eu estou só podendo imaginar. É só a imaginação que você está trabalhando. O máximo que às vezes pode acontecer é você ouvir os áudios e se a pessoa gostar, porque nem todo mundo gosta, faz uma ligação de vídeo que você pode ver. Mas mesmo assim não é igual. Não é igual. E essa diferença, o ao vivo e a cores, é que traz toda a qualidade do negócio. Se você tem que imaginar alguma coisa, interpretar alguma coisa, já não está no real. Você já está na fantasia que você está criando, né? Tem até uma música sertaneja que fala assim, que eu me apaixonei pela imagem que eu criei de você. Um trem assim, não sei se é da Marília Mendonça, sei lá de quem que é. Mas fala isso, né? Que às vezes a gente cria ilusão. Isso é autoilusão, é autoenganação. Você está criando uma imagem da pessoa que não é ela, né? Porque você está virtualizando o negócio. Você só pode imaginar, igual antigamente, né? Relacionamento de carta, né? A pessoa ficava lá imaginando, trocava carta, imaginava, ia sonhar, imaginar e fantasiar. E relacionamento assim não é legal. A decepção acontece. Quando você vai para o ao vivo e a cores, você percebe mais elementos que obviamente a tecnologia não capta. E aí no que você percebe as coisas mais difíceis ali para administrar, aí é o problema, né? E aí o Sedano ainda comentando, às vezes existem ruídos nas comunicações, isso basta para início de problemas, né? Bem autoexplicativo, é bem isso aí mesmo. Então assim, gente, relacionamento, para ele dar certo mesmo, você tem que ter tempo para gastar. Não tem tempo para gastar, não relaciona não, tanto assim não, fica quietinho ali na sua, né? Evita você depois não ter tempo para gastar e ficar cobrando os outros, né? Então, enfim, você tem que estar disposto a isso, né? No casamento é a mesma coisa, família é a mesma coisa, amizade é a mesma coisa, né? Tempo é a gente que faz, organização somos nós quem criamos. Se você não está tendo possibilidade disso, está na hora de rever suas prioridades. Qual é a prioridade que você está dando para as coisas, né? Vamos lá, vamos pensar sobre, né? E às vezes tem coisa que a gente pode reorganizar as prioridades, né? O trabalho vai continuar o mesmo, você não tem que ter o mesmo gasto de energia que às vezes você tinha há um tempo atrás, porque você criou expectativa dentro daquele trabalho, aquele trabalho não te satisfez. Então você tem que resolver isso aí dentro de você, entender que tem bens que são mais importantes do que outros, porque trabalho passa, as pessoas não, né? Enfim, as coisas vão acontecendo assim. E aí você vai pensando, você vai fazendo suas escolhas, né? Vai fazendo suas escolhas. Existe uma pesquisa, que é uma das pesquisas mais longas que existem. Ela tem duração de aproximadamente uns 80 anos e ainda está acontecendo. Essa pesquisa está sendo desenvolvida pelos, eu acho que psicólogos da Universidade de Harvard. E nessa pesquisa, o que eles fizeram? Eles escolheram uma amostra populacional, acho que de umas 200 pessoas, mais ou menos, e o objetivo da pesquisa era acompanhar essas pessoas ao longo do desenvolvimento na vida, durante toda a vida deles, até morrer mesmo. O que eles queriam investigar? O que faria, o que determinaria o nível de felicidade daquelas pessoas. Eles queriam meio que medir, entre aspas, isso. E aí eles foram percebendo ao longo do tempo, muitas pessoas da pesquisa morreram, outras não continuaram até o fim, não quiseram continuar a pesquisa até o fim, porque, enfim, tem que autorizar a participação e tal. Enfim, aconteceram uma série de coisas lá de falta de investimento, e aí teve que retomar a pesquisa ficou parada por um tempo, tal. Mas eles continuaram, o fato é que a pesquisa deu certo, está continuando. E eles perceberam um elemento, assim, no frigir dos ovos, resumindo a ópera, o que eles viram? De que um dos fatores determinantes para uma vida feliz é o que eles chamam de good relationships, bons relacionamentos.
O cultivo de bons relacionamentos ao longo da vida é um preditor de felicidade ao longo do tempo, ao longo da vida. E isso envolve o quê? Olha a pesquisa que aconteceu, eles acompanharam durante toda a vida e eles foram observar o quê? As interações sociais que essas pessoas estabeleciam. Alguns indivíduos da pesquisa desenvolveram doenças mentais, outros não, enfim, uma série de intervenções ali, né? Eles foram percebendo as pessoas que eram mais saudáveis. A felicidade eles denominaram assim, conceituaram assim. Quem era mais saudável, que não tinha tido nenhum tipo de, ou quase nenhum tipo de problema mental ao longo desses anos todos. Enfim, eles foram identificando essas coisas. Então, o critério foi mais ou menos esse, né? E eles foram vendo isso. Então, o tempo nos relacionamentos, ele pode ser dedicação de tempo, quer dizer, né? Quando você dedica tempo de verdade para uma pessoa, ele pode ser um bom preditor de relacionamentos e de felicidade no futuro, tá? Mas essa dedicação tem que ser dedicação para cultivar bons valores. Lembra da comparação do vinho? Tem que ser, sim, bons valores. Não é ficar brigando o tempo inteiro, querendo encrenca e falando mal dos outros e nada disso. Bons relacionamentos com boa qualidade, com bons valores, bons comportamentos e etc, né? Para que você consiga viver uma vida mais feliz, com mais qualidade, de fato e de direito, né? Fazendo tudo isso. Tinha uma outra coisa importante para falar que eu me esqueci. Mas seria mais ou menos isso, pessoal. Seria mais ou menos isso. Enquanto eu vou me lembrando do que eu queria falar, vamos abrir para as perguntas, né? Vocês têm alguma dúvida? Eu acho tão engraçado essas lives que eu faço, porque o povo entra e eles ficam caladinhos. Vocês não falam nada, vocês ficam só ouvindo. Quase não faz comentário. Eu acho tão interessante. E assim, não sei porquê, mas as lives que eu faço têm essa característica. Eu acho engraçado. Que mais, pessoal? O que vocês gostariam de saber a respeito desse tempo nos relacionamentos, etc, etc? Me pergunta aí, vamos lá. Eu não sei quanto tempo de live que já tem. Já deve ter ido para meia hora, mais ou menos. Eu comecei 9h10, já é quase 9h50, então deve ter ido para 40 minutos. Pois é, comadre, prestando atenção, né? Não sei se é porque eu fico falando muito conteúdo de uma vez só, né? Mas eu fico observando a live de outras pessoas que também passam conteúdo e o povo comenta, pá, e vocês ficam quietinhos. O Monteiro falando, ficamos quietinhos porque o conteúdo é tão bom que preferimos te ouvir. Oh, que coisa boa, fiquei feliz. Obrigado. São as reflexões, conexões que fazemos. Que bom, Ed, que bom. Edilane. Vocês têm dúvidas, galera? Pergunta aí pra mim. Faz pergunta, eu acho bom, pergunta. Quando vocês perguntam, eu acho interessante, porque me faz pensar tanta coisa, me lembrar tanta coisa. Oi, Rita, chegou no finalzinho, estamos quase acabando, mas seja bem-vinda. Estamos nas perguntas agora. Vamos lá, repetir os recadinhos do começo, quando o povo vai perguntando. Quarta-feira, live. Qual o benefício da impulsividade? Será que tem algum benefício em ser impulsivo? Vamos refletir sobre isso? Quarta-feira, 9 horas pontualmente. Hoje eu comecei atrasado, eu fui resolver uns perhaps, né? Mas deu certo, eu consegui resolver. E aí vai acontecer 9 horas, pontualmente às 9 horas, tá? E para quem chegou depois, quem é novato aqui, vai me seguir no Instagram, segue no YouTube também, Gulliver Holmes Explica, tá lá o canal para vocês ouvirem todas as lives pregressas. Janeiro inteiro eu fiz live, tá tudo lá para vocês aproveitarem o conteúdo, tá muito bom, os conteúdos muito legais. E tá rolando um sorteio de um livro, galera. Tô sorteando um livro bom para poder falar sobre como você pode conseguir conquistar o seu sucesso, enfim, que abre a cabeça, né, para mostrar para vocês algumas leis importantes para alcançar o sucesso, né, de vida em geral, né? E no meu feed tem a foto oficial com algumas regrinhas para você concorrer ao livro. Eu vou fazer um envio para todo o Brasil, tá? Independente da localidade da pessoa, só não consigo enviar para fora do Brasil, mas estando morando aqui eu consigo enviar o livro. E aí dá uma olhadinha lá no feed para você concorrer a esse livro, tá bom? Tá muito
é muito bom ele, um livro muito, muito bom, muito bem recomendado por muitos pensadores aí da vida, e é um dos autores mais vendidos no mundo, do Napoleon Hill. Esse é o livro dele. Eu esqueci o título, eu tenho que olhar ali, mas não quero sair daqui da frente da tela, não. Povo, faz pergunta, povo. Cadê as perguntas? Vocês não perguntam, uai. Vocês estão quietinhos demais. Pergunta aí, o que vocês querem perguntar? Sobre falta de tempo nos relacionamentos, o que fazer, né? Eu falei tanta coisa. Vocês estão comprometidos? Vamos lá. E aí, vamos fazer perguntas? Então eu vou fazer. Vocês não querem perguntar? Eu vou perguntar. Como que está sendo o nível de qualidade de vocês na dedicação de tempo para os relacionamentos? Você dedica tempo para as pessoas que você gosta, que você ama? Quando pode, quando tem oportunidade, tal. Como é que é? Você já chegou aí na casa de alguém de surpresa assim, essa pessoa falou assim, não, vem aqui não, tô aqui em casa não. Ou então você já quis visitar alguém, ligou para alguém para poder falar assim, ô fulano, tudo bem, como é que você tá e tal, posso ir te ver, a gente bater um papo, tomar um café, conversar e tal. Como é que anda o seu nível de disposição para se desgastar e gastar tempo com as pessoas que você ama? Lembra da pesquisa? A qualidade dos bons relacionamentos é um preditor de quê? Felicidade. Entendeu? Então, seria isso. Que tipo, quantos por cento você está disposto a dedicar tempo para você dar qualidade nas relações que você tem? Porque você também tem que fazer, é um jardinzão assim, ó, igual planta, tem que ir cultivando e tal, cuidando ali e tal, né? E aí, como é que seria? Como é que tá esse nível de você se comprometer, né? A Edilane está perguntando, quais são geralmente as principais desculpas de alguém que não está priorizando o outro na relação? Uai, ela coloca as dificuldades. Ela fala mesmo, abertamente, não, é porque eu estou trabalhando, é porque não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ele vai falando quais são as coisas que ele tem feito na atualidade, ou ela, né? Tem feito na atualidade. E aí, isso que a pessoa está falando para você, do que ele anda fazendo, das ocupações, são as prioridades dele. Porque quando o outro é uma prioridade, se abre um espacinho na agenda. Sempre é assim, né? Quando a gente de fato quer, a gente dá um jeito e dedica atenção, observa ali e tal, tudo, enfim. A gente faz um pequeno sacrifíciozinho, né? Quando a gente está com vontade de comer um alimento que a gente gosta muito, a gente faz de tudo, né? Vai na Conchinchina achar esse alimento, mas a gente compra. É a mesma coisa, o nível de sacrifício que a pessoa faz, de esforço, dedicação, que a pessoa faz para você conviver, para conviver com você, para estar com você, ainda é um bom preditor de aquela pessoa te valoriza, aquela pessoa te prioriza de fato. Você pode... e tem um outro detalhe. Você pode ter uma importância para a pessoa, mas isso não quer dizer que você é prioridade na vida dela. Vocês entendem a diferença? Ou não? Deixa eu ver quem não entende essa diferença. Você pode ter uma importância na vida da pessoa. Coisas importantes nem sempre são coisas prioritárias. São coisas diferentes. Importância não é igual a prioridade. Entendeu? E existem prioridades que elas são circunstanciais, prioridades que são um pouco mais longas, né? Tem essas coisas. Pois é, tia, igual comentei, né? Minha tia tá falando. Vai na casa da pessoa, né? Enfim, chegando lá, todos estão no celular. É um problema, né? Então vamos criar uma caixinha na porta de entrada da casa. Fala assim, todo mundo, celular na caixa. Para com isso, para de mexer no celular. Rora! Né? A gente tem que dar um jeito de fazer isso, porque hoje em dia tá complicado, né? A Carol tá comentando. E temos que dar valor em quem nos valoriza, dar valor. Isso é verdade. Temos mesmo, Carol.
Eu me valorizo pra caramba. E eu me dou um super valor. Daniel perguntando, e quando decidimos priorizar um certo contato com a pessoa, porém percebemos que não é recíproco? A gente tem que entender o que está acontecendo nessa reciprocidade aí, né? Porque existem muitas variáveis. Às vezes, as circunstâncias de vida da pessoa estão atrapalhando essa reciprocidade de acontecer, né? Essa reciprocidade envolve o quê? Envolve preferências. Por exemplo, você está priorizando a pessoa, esse contato. Mas que contato que é esse? Você sabe se a pessoa prefere um contato virtual, um contato presencial, um contato telefonal, né? Que tipo de contato que é esse? É um contato de oi, tudo bem e tal, tchau? Ou é um contato de participar da vida da pessoa mesmo e fazer, né? Tá lá conversando e tal, e visita e não visita. Como é que é isso, né? E aí, assim, se a pessoa não prefere virtualidade, ela prefere uma coisa, sei lá, mais presencial, mesmo que seja esporádico. Um exemplo, sei lá, né? E aí, como é que faz com isso? Entendeu? Então tem que observar essas circunstâncias, né? Porque às vezes a coisa atrapalha mesmo. E aí nem sempre a reciprocidade que não está acontecendo é porque ela não está te priorizando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Às vezes são as preferências do tipo de contato que está atrapalhando o negócio aí de acontecer. Entendeu? Tem que pensar nisso também. A gente tem que levar isso em consideração. Por exemplo, igual o Sedano comentou, né? Ele falou lá de... Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Espera aí. O Sedano falou mais cedo que ilustra bem isso aí. Amor à distância é complicado demais, ele falou, né? Aí é o clássico exemplo da questão do tipo do contato, né? Como é que é esse tipo de contato? Vamos supor de que o Sedano fosse o cara que fala assim, né? Eu gosto da presença da pessoa. E aí, a distância tá aí, ó, existindo. Como é que faz? Entendeu? Não tem jeito, é complicado isso, né? Mas ambos são prioridades um na vida do outro, né? Eram, né? Porque no caso, eu sei da história e não é mais, né? Da história do Sedano. Enfim, seria isso. Assim te perguntando, muitas pessoas gostam de sair da realidade que estão e priorizam mais os amigos online do que as pessoas que estão ali do lado todos os dias. Eu era assim. Isso é verdade, Cíntia. Isso é verdade. Mas a questão também é que o processo de você estabelecer relações com pessoas próximas envolve, sabe o quê? É o que eu falei anteriormente. Não sei se você chegou agora ou você está desde o começo, mas a qualidade das relações sociais. Porque não adianta você conviver com uma pessoa que é chata pra caramba, entendeu? Aquela pessoa que só fala coisa ruim, entendeu? Que qualidade que tem essa de você estar lá presencialmente, a pessoa tá lá te negativando, te jogando para baixo, entendeu? Que graça tem ficar convivendo presencialmente com uma pessoa dessa? Às vezes a virtualidade, conviver com um amigo virtual lá, sei lá, mesmo que já tenha sido presencial, um amigo de vida mesmo, é presencial, mas você conversando com essa pessoa tá muito mais agradável, você tá tendo muito mais proveito do que ir na casa de um familiar que é um familiar chato, um familiar negativo, que não agrega conhecimento, entendeu? Que só enche o saco e fala coisa que não... Sabe assim? Então tem que tomar cuidado com isso, né? E essas prioridades vão mudando por isso, porque a gente quer se relacionar com pessoas legais, né? Com pessoas, gente boa. Essas irmãs brigando aí, eu sei, mãe e tia Rosélia, sossega o facho aí. Ora. Fazendo feiura ao vivo? Que isso? A Edilane respondendo, né? Sim, já apareci muitas vezes na casa de uma amiga pra gente conversar. Até por não conseguir dar esse tempo de qualidade quando ela solicita. Pois é, não tem que fazer um esforcinho, né, Edilane? Porque é igual diz o ditado bíblico, né? Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Então, a gente tem que cultivar isso. E por isso que os relacionamentos de amizade na família também precisa de amizade, né? A gente tem que cultivar amizade com as pessoas da nossa família, né? Amizade no relacionamento, tem que ter o vínculo de amizade, porque sustenta, né? Sustenta muita coisa.
O Monteiro falando, amar já não é fácil. Amar distante eu acho muito complicado. Tipo assim, cadê a pegada constante? Isso é verdade, né? O contato físico faz diferença, né? A Lise perguntando, falando, né? E quando não tem respeito em um relacionamento que só possui 2 meses? Vixe, se não tem respeito, Lise, que é isso? Sai fora. Gente, pelo amor de Deus, qualquer tipo de relacionamento, você precisa ser tratado com respeito e dignidade. Não tem respeito, que é isso? Não, gente, pelo amor de Deus, vão ter bom senso, né? Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é um direito básico, inalienável de toda a vida dos seres humanos existentes nessa terra. Todo mundo tem direito de ser tratado com respeito e dignidade. Se ninguém te trata com respeito, você tem que saber se respeitar. Sai de perto dessa pessoa, não convive com ela, não. Não aceita isso. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Carol falando, melhor amor é quando você tem, além de um amor, você tem um amigo. Né? Que bonito isso. Mas é mesmo. Seria isso, né? O Monteiro falando, respeito é fundamental em tudo, com certeza, né? Qualquer relação de trabalho, se não tiver respeito, nada sustenta, vira assédio moral. Na família, quando não exige respeito, gera mágoa, gera briga, gera um tanto de coisa, um tanto de problema, né? E amor também, relacionamento amoroso é a mesma coisa, né? Aí não tem respeito, vai perdendo admiração, vai deixando de gostar da pessoa, caminha pro término, né? A não ser que a pessoa tenha um gostozinho masoquista, porque tem gente que gosta disso, gosta de sofrer, tem gente que é meio fora da casinha, né? Gosta de dar uma apanhada na vida, tomar umas cacetadas na vida, não sei porquê não, mas aprendeu a gostar disso, tem gente que é assim. Se é a dinâmica da vida da pessoa, né? Cada um aguenta o que vive, né? Cada um sabe de si, sabe até onde aguenta as coisas, né? Então, pensar sobre essas coisas, né, galera? Temos entre 10 minutos de live, eu acho, 15, não sei. O que mais? Eu acho tão bom quando vocês ficam comentando, gente. Comenta sempre, nem que seja qualquer coisa. O que mais, galera, que vocês têm para perguntar? É interessante falar sobre essas coisas, né? Nesse mês de fevereiro, nós estamos refletindo um pouco sobre a falta de lógica nas relações sociais em geral, né? E aí, eu queria fazer um outro questionamento para vocês, né? Será que para você cultivar as boas relações de vida que você tem, família e tal, será que você não tem que fazer um sacrifício da sua própria vontade com relação ao distanciamento, de você manter um certo distanciamento? Como é que é isso? Você estaria disposto a sacrificar um pouquinho de seu tempo, reorganizar algumas prioridades de vida para poder ir atrás de algumas pessoas que são caras e importantes, que realmente sabem dar valor à sua figura, né? Não estou dizendo para você ir atrás de quem não te dá valor, não, gente. Lembra da pesquisa. Relacionamentos de qualidade que cultivam bons valores são preditores de felicidade. Bom valor é o quê? Respeito, reciprocidade, carinho, afeto, etc, etc, etc. Tudo isso, né? Então vamos pensar sobre esse sacrifício da própria vontade, da gente sair um pouquinho do nosso egoísmo e reconhecer mais, valorizar mais, sair da gente mesmo, né? Pra gente ir em direção ao outro, né? Que às vezes está querendo a nossa presença, enfim, precisa da gente, né? Ou a gente precisa da pessoa. Monteiro falando, a pessoa que não tem tempo para um relacionamento tem que ficar sozinha mesmo, porque é tão bom estar bem acompanhado. Isso é verdade, né? Por isso que falta de tempo nos relacionamentos faz o relacionamento cair na rotina, caindo na rotina, a tendência é terminar, não adianta não. Se você não tem tempo para dedicar no relacionamento, seja família, qualquer coisa, até relação pai e filho, né? Olha isso, olha que legal que eu lembrei. Pai e filho, né? Mãe e filho. Quando não existe, ou filha, né? Esse tempo de qualidade, o que acontece? Os filhos se distanciam dos pais e eles vão fazer o quê? Se aproximar de quem dá atenção, de quem dá carinho, de quem dá afeto, de quem dá, como é que fala? Respeito, quem tem consideração, quem valoriza e etc. É assim que acontece, né?
quantos filhos aí não reclamam dos pais, que os pais são ausentes, né? Ou familiares, irmãos que são ausentes, e não sei o que não tá nem aí, que não sei o que, lá. Entendeu? Aí, ó, o Matheus tá compartilhando uma coisa da vida dele, né? No caso dele é isso, existe um distanciamento da figura aí de alguém, não sei, do pai ou da mãe, não sei, ou de algum familiar, não sei se irmão, né? Então tem isso. E esse distanciamento, a gente precisa entender uma outra coisa. Será que quando eu me aproximo, o distanciamento permanece? Ou a pessoa corresponde quando eu vou lá, né? Então, eu preciso saber observar isso, né? Talvez, Matheus, você se aproximando mais da sua mãe, ficando mais perto dela, talvez ela te valorize, né? O Matheus falando, amo mais meus amigos e minha madrinha do que minha mãe. Pois é, talvez, não sei como é que é aí, né? Mas envolve você se aproximar um pouco mais dela, fazer mais companhia, né? Não sei. Talvez ela vai conseguir despertar em você um sentimento positivo, né? Ficar mais perto ali e tal. Enfim, não sei. Tô te fazendo uma sugestão porque eu não conheço a história, né? Mas talvez estimulando, né? Quem sabe? Pode ser que ajude. A Edilane falando. Sim, vale a pena. As duas pessoas ganham quando não é um relacionamento tóxico. Isso é verdade. Vale a pena essa troca. Sempre vale. Tempo com quem amamos não é um tempo gasto, vira um investimento. Isso é verdade, Edilane. Nossa. E o bom é que a gente se engrandece, né? Quando existe um tempo de qualidade ali, a pessoa agrega alguma coisa pra gente, a gente conversa, troca ideia e tal, né? Sempre aprende alguma coisa boa. Sempre bom isso. Assim te falando, quem realmente gosta sempre arruma tempo, deve ser isso, né? Até entre pai e filho, quem fica dando desculpas que está sem tempo não quer estar perto. E eu concordo. É desse jeito mesmo, né? Enfim. Hoje em dia, até para ser pai e mãe tá precisando de curso, né? Olha que doideira. Nossa, gente. Uma coisa que deveria ser instintiva, né, nos seres humanos, tá precisando ser ensinado. Onde é que nós estamos nos metendo, né? Como nós estamos nos perdendo na vida. Meu Deus, que doideira. Muita doideira. Mas é assim que a vida está, né? Então vamos consertar essas bagaceiras aí pra gente poder viver mais de boa na vida, né? Com qualidade. Com qualidade. Seria isso, né? Galera, mais dúvidas ou mais perguntas? Eu acho que daqui um pouquinho o Instagram me cancela aqui. Quero agradecer o pessoal que chegou depois, muito obrigado pela presença, lives sempre segunda, quarta, sexta e domingo, 21 horas. Tá tendo um sorteiozinho massa de um livro, quer lá aprender como você pode desenvolver o sucesso na sua vida? Um autor chamado Napoleon Hill escreveu um livro desse, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome do livro, mas tá lá no feed do meu Instagram, tem uma foto oficial lá. Dá uma olhadinha nas regras para você concorrer ao livro, tá bom? Então é isso. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado. Queria dar um abraço em todo mundo para poder agradecer tanto que vocês são gente boa comigo, de estar sempre aqui todas as lives que eu tenho feito, tá bom? Para mim isso não tem preço, é muito importante a atenção de vocês, né? Porque eu também aprendo muito conforme a gente vai conversando, tá? Quarta-feira, live do Qual o benefício da impulsividade? Vamos refletir sobre, será que tem algum benefício em você ser impulsivo, impulsiva, né? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Vou disponibilizar hoje no YouTube a live de domingo, perguntas e respostas sobre desapego. Um grande abraço, pessoal. Até quarta. A lei do triunfo, é isso mesmo.